Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das questões mais fascinantes e debatidas da história antiga, o livro de Gênesis. Por séculos, ele tem sido um pilar da nossa cultura, mas como ele foi realmente escrito? Será que é uma coleção de mitos antigos passados de boca em boca? Ou será que é, na verdade, um registro histórico compilado a partir de fontes da época? As respostas, como vamos ver, podem ser bem surpreendentes. Então, a questão central é essa. De um lado, tem a ideia de que Gênesis é uma compilação feita bem depois dos acontecimentos, juntando tradições orais e lendas. Do outro lado, existe uma perspectiva que sugere que o livro é um trabalho de edição de registros muito, mas muito mais antigos, de testemunhas oculares. E aí, o que as evidências realmente mostram? Vamos investigar isso juntos. Para a gente entender esse debate, primeiro a gente precisa olhar para a teoria que dominou o mundo acadêmico por mais de um século. É uma teoria que, até hoje influencia muito o jeito que as pessoas leem as escrituras. É fundamental entender essa ideia primeiro, antes da gente analisar as evidências que vieram para desafiá-la. Essa teoria é conhecida como hipótese documentária. Basicamente, ela nasceu de uma escola de pensamento chamada alta crítica. A ideia central é que Gênesis não foi escrito por uma única pessoa, tipo Moisés ali perto dos acontecimentos. Na verdade, a teoria defende que o livro foi montado muito tempo depois por editores anônimos que os estudiosos chamam de JEDIP. Eles teriam, digamos, costurado diferentes tradições orais e fragmentos de textos. E a base fundamental por trás dessa teoria toda era uma suposição. Lá no século XIX, quando a teoria foi criada, a crença geral era que a escrita simplesmente não existia na época dos patriarcas, como Abraão, por exemplo. Então o argumento era que o único jeito dessas histórias terem sobrevivido por tanto tempo seria através da tradição oral, sendo contadas de pai para filho por séculos e séculos. Mas aí, algo aconteceu que mudou o jogo completamente. A arqueologia começou a cavar e desenterrar os segredos da antiga Mesopotâmia, a terra do próprio Gênesis. E o que foi encontrado começou a contar uma história bem diferente. Essa imagem aqui, ela muda tudo. É uma tábua de argila encontrada em Ur, a cidade natal de Abraão. E o mais incrível, ela foi escrita cerca de 800 anos antes do nascimento de Moisés. Isso bate de frente com a premissa da hipótese documentária. E não é só um rabisco, é um registro complexo que mostra que saber ler e escrever não era algo raro. Pelo contrário, era uma parte estabelecida da vida naquela época. E não foi um achado isolado, não. Escavações por toda a região descobriram bibliotecas inteiras, códigos de leis, registros comerciais, tudo isso anterior a Moisés por séculos, às vezes até milênios. Aquela ideia de que a história antiga só podia ser passada de boca em boca, de repente foi colocada em xeque pelas próprias pedras e pela argila da antiguidade. E essa linha do tempo aqui deixa o problema bem claro. A hipótese documentária foi criada numa época de, digamos, ignorância arqueológica. Os fundadores dela não tinham acesso a essas tábuas de Ur, nem ao famoso Código de Hammurabi. Eles estavam criando uma teoria literária sem conhecer as práticas literárias reais da época que eles estavam estudando. Isso tudo nos leva a uma nova forma de olhar para o texto de Gênesis, uma forma que leva em conta essas descobertas. E a chave para isso tudo pode estar escondida numa frase que se repete no livro e que talvez tenha sido mal interpretada por séculos. A pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: estamos lendo o texto com as nossas ideias modernas ou com a mentalidade de como um escriba da antiguidade teria organizado esse texto? A frase em hebraico é Eler Toledov. Tradicionalmente, ela é entendida como um título, que introduz a história da família que vem a seguir. Mas um pesquisador, P.J. Wiseman, comparou isso com as práticas de escrita da Babilônia e lançou uma ideia radical. E se não for um título no começo, mas uma assinatura no final? Uma nota que diz algo como "Esta foi a história de", ou "Este é o registro de", nomeando o autor ou o dono da tábua que continha o texto. O nome técnico disso é colofão. Pensa que é como uma página de créditos no final de um filme ou de um livro. Na antiga Mesopotâmia, era assim que se fazia. Os escribas não colocavam o nome no topo. Eles assinavam no final, concluindo o registro. Essa prática, que a arqueologia comprovou que existia, muda completamente o jeito da gente olhar para essas frases toledotes em Gênesis. E o próprio texto de Gênesis parece apoiar essa ideia. Lá em Gênesis 5:1, ele fala de um livro, ou Sefer, das gerações de Adão. Naquela época, um livro era uma tábua de argila. Ou seja, o próprio Gênesis parece nos dizer que suas fontes eram documentos escritos. A ideia de uma história puramente oral não vem do texto, mas foi uma ideia imposta a ele. Então tá, se a gente aceita essa ideia do colofão, como isso muda a nossa compreensão de como o Gênesis foi formado?
Bom, isso nos dá uma imagem completamente nova da autoria do livro. Uma imagem muito mais organizada e com base histórica do que a teoria anterior permitia. A imagem que surge disso é fascinante. Em vez de uma colcha de retalhos de lendas anônimas, a gente passa a ter uma ontologia de registros de família, cuidadosamente digitada. Cada parte de Gênesis que termina com "estas são as gerações de", seria então uma tábua separada, escrita ou que pertenceu à pessoa nomeada. E Moisés, que foi educado na corte do Egito e teria acesso a esses registros ancestrais, agiu como o compilador, o editor que uniu tudo numa única narrativa coesa. E o mais impressionante é como as evidências dentro do próprio texto parecem confirmar essa teoria. As primeiras seções de Gênesis que teriam vindo da Mesopotâmia têm impressões digitais babilônicas, sabe? No vocabulário, no contexto cultural. Mas quando a história muda para José no Egito, a linguagem e o ambiente mudam completamente. De repente, a gente encontra nomes, títulos e costumes egípcios. Isso faz todo sentido se a gente estiver lendo registros da época de lugares diferentes, mas é bem mais difícil de explicar pela hipótese documentária. E tem mais, o texto está cheio de marcadores que apontam para sua antiguidade. Nomes de lugares que já eram tão antigos na época de Moisés que ele precisou adicionar uma nota de rodapé explicando para os seus leitores. Costumes sociais como aquele acordo entre Sara e Agar, que se encaixam perfeitamente nos códigos de leis do tempo de Abraão, mas que seriam bem estranhos para a lei de Moisés, posterior. São esses tipos de detalhes que confirmam que estamos lidando com fontes muito antigas. Então, vamos resumir. Nós temos duas teorias bem diferentes na mesa. Cada uma delas com implicações profundas sobre como a gente lê este texto tão fundamental. A escolha entre elas é um verdadeiro divisor de águas. De um lado, uma teoria que nasceu antes da arqueologia trazer as evidências à tona e que enxerga Gênesis como uma coleção de mitos. Do outro, uma teoria baseada diretamente nessas evidências arqueológicas, que o vê como história compilada. A escolha depende do que a gente prioriza: as suposições literárias do século XIX ou as práticas de escrita documentadas do segundo e terceiro milênio antes de Cristo. O ponto crucial aqui é o seguinte: talvez Gênesis não seja esse livro misterioso e problemático que alguns pintam. Em vez disso, ele pode ser exatamente o que aparenta: um texto antigo que segue as regras literárias do seu próprio tempo. Ele contém, digamos, suas próprias instruções de montagem, se a gente souber como procurar. E isso nos deixa com uma reflexão final. Pensem bem. Se uma mudança de perspectiva, informada pela arqueologia, pode reestruturar completamente nosso entendimento de Gênesis, quantos outros textos antigos poderiam se revelar de formas novas se a gente os lesse não com as nossas suposições, mas com as deles? A história está sempre nos falando. A questão é se estamos ouvindo na língua certa.